Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para comentar mais uma vez de Boys Love aqui para vocês. Saindo um pouco de GMM TV, vamos então para o canal 3. Aliás, nós vamos comentar um pouquinho sobre a polêmica de todo este BL. A polêmica em relação à própria história em si, que as pessoas ficaram um pouco assim, nossa, mas que história que vai ser, né? E também ao final dessa história. Eu vou trazer então a minha resenha e a minha análise sobre The Miracle of Teddy Bear. O The Miracle of Teddy Bear, ou então O Milagre do Ursinho, né, do Teddy Bear, é uma história contada pelo canal 3, também da Tailândia, onde ele conta a história de Tofu. Tofu é um ursinho de pelúcia que, por uma magia ali do acaso, né, enfim, ele acaba virando um humano. Ele é de um rapaz e ele acaba se tornando um humano. O Tofu é um ursinho de pelúcia do Nut, que é um rapaz ali da Tailândia que quer ser um grande escritor e produtor de Boys Love. E aí ele acaba se tornando um humano. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração ali que esse Boys Love, ele é totalmente uma fantasia. A gente tem que levar em consideração isso. Esse já é um ponto importante, porque quando eu vi a sinopse da série, eu fiquei assim, nossa, mas sério que a gente vai ter que mensurar um pouco isso, né? Levar em consideração de que nós estamos assistindo a um Boys Love meio fantasioso. Mas eu fui lá e fui assistir e encarei a situação. Então o que acontece nesse quesito todo, né? Nessa história toda? O Nut, ele tem um problema, né? Em relação à questão familiar. Ele também quer se tornar um grande produtor de Boys Love. E ao decorrer ali da produção, a gente vai percebendo todos os problemas que envolvem o Nut. O relacionamento com a mãe, a morte do pai, o relacionamento com o tio, o relacionamento com a tia, uma tia que ele não gosta muito, né? O próprio relacionamento com os colegas de trabalho, com uma colega de trabalho específico e também com um amor do passado. A gente entende tudo que envolve ali a vida do Nut e também a vida de todo mundo que se envolve ali. O Tofu, ele acaba sendo o ponto principal da história justamente porque ele vem à vida teoricamente com um objetivo. Pelo menos é o que a gente entende sobre isso, né? Que ele acaba vindo à vida justamente porque ele tem um objetivo. Só que ele não sabe esse objetivo. Quando o Nut encontra o Tofu, ele encontra o menino no quarto dele. Tipo, nossa, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E o Nut, na época, era um rapaz que toda noite tinha um homem na cama dele. E aí, quando ele encontra o Tofu, ele fala, ah, vai embora, que não sei o que. Só que aí o Tofu não sabe como que fazer, não sabe como reagir, ele realmente não é um humano, né? Ele simplesmente tá ali, ganhou vida, foi tudo, fez e aconteceu, e ele tá por ali, né? E o Nut acaba tendo uma certa compaixão por ele e acaba se entregando a cuidar desse rapaz, porque ele acha que o rapaz tá com amnésia, o rapaz não sabe da onde que veio e tal, né? O Tofu não sabe da onde que veio. Ele acaba por ajudar esse menino, tentar ajudar esse menino a encontrar a sua família. E a história em si, gente, ela vai tendo assim várias vertentes, né? A gente vai entendendo tudo que envolve a vida do Nut. O relacionamento com a mãe, como que era a vivência quando criança e principalmente o porquê que a situação dele é essa. Ele passou por muitos problemas em relação a preconceito na infância, principalmente com o pai. É um grande pano de fundo para a gente entender toda a história, né? A gente tem muita questão de discriminação, de homofobia, de relacionamentos. A gente também tem questões políticas dentro do The Miracle, sobre o próprio tratamento da Tailândia em relação aos homossexuais, porque não existe uma lei que respalda esse pessoal, né? A classe LGBT, você não pode se casar na Tailândia, todo mundo tem um olhar assim um pouco de discriminação e preconceito em relação a isso, mas o autor e o diretor da série foram lá e fizeram acontecer dessa maneira, né? A história ela é baseada num livro de mesmo nome e ela tem toda essa questão política, né? De se falar sobre a questão do casamento gay, a questão de você ter benefícios, né? Quem tem mais dinheiro na Tailândia consegue coisas melhores do que os outros, né?
aquela questão do rico pisar no pobre, porque o rico pode ter oportunidade e o pobre não. A própria questão de você produzir boys love na Tailândia e ainda ser discriminado. Não sei se vocês já assistiram a algum boys love e tal, seja do próprio Canal 3 ou da GMM TV. A gente ainda tem muita restrição em relação às histórias, né? Normalmente você não tem histórias onde o casal tá feliz assim 100%, né? Sempre tem um problema em relação a isso. Passa por problemas, passa por restrições, os beijos são muito simples. Eu vou contar essas coisas mais pra frente aqui no canal em relação a isso. Mas o The Miracle vem a mostrar isso, né, a criticar o governo da Tailândia especificamente, a falar sobre essas questões de preconceito, de política, de problemas sociais, de desigualdade social e tratar de muitos assuntos, né? A gente tem, por exemplo, até o Alzheimer sendo tratado dentro da série. Para vocês verem como que a produção toda da série foi lá e enfiou várias histórias possíveis e imagináveis ali para as pessoas assistirem e seja o que Deus quiser. Agora, nós temos pontos positivos e negativos da história. Pontos positivos, além desses em relação a questionar muito o governo em relação aos problemas políticos, é justamente a gente ter liberdade para se falar sobre isso e ter liberdade para ver, por exemplo, o Nut e o Tofu tendo um relacionamento. A gente também tem um relacionamento secundário de um casal gay que é amigo do Nut e do Tofu. A gente também tem ali lá no finalzinho da série um possível casal lésbico, impossível porque a gente não vê mais nada sobre aquilo, e também sobre problemas de casamento, o que faz o amor, né, o amor descontrolado, a obsessão da pessoa por uma situação em si. Então a gente vê muito disso. Só que aí nós temos alguns pontos negativos, pelo menos alguns em relação pra mim e outros que depois aconteceram. O primeiro ponto que pra mim foi complicado em relação a Teddy Bear foi a duração dos episódios. Os episódios tinham em média 1h30 de duração. Era quase um filme todo o episódio. Ah, Nicolas, mas as pessoas gostaram e tal. Tudo bem, foi bem desenvolvido a história em 1h30. Se não me engano, a gente teve acho que 16 episódios. Era pra ter mais episódios, só que não teve por causa de um contrato do Canal 3 com a Netflix. Se não me engano, a Netflix lá da Tailândia, que falou que era pra ser pouco, que não era pra ser muito episódio, senão não ia dar muito certo. Ok, fizeram aí só nesses episódios mesmo. Em relação a isso, pra mim 1h30 foi muito. Principalmente que teve momentos ali da história que se enrolou demais. Diálogos que eu acho que poderiam ter sido reduzidos, histórias que poderiam ter sido melhores contadas e acabaram ficando para trás, e histórias que não tinham tão interesse assim e eles insistiram em querer contar. Poderia ter destrinchado histórias melhores, a finalização dos personagens em si, as próprias conversas em si, cada pessoa achava uma situação diferente sobre o passado, né? Principalmente sobre a morte do pai do Nut, por que ele morreu, como que ele morreu, e também sobre um dos assuntos principais da série, que era sobre o seu antigo amor, né? O antigo amor do Nut, que era o Tarn. O que aconteceu com o Tarn, que de uma hora para outra ele foi encontrado numa trilha de um trem, já inconsciente, com vários machucados na cabeça, e que ele precisou passar por várias cirurgias no cérebro e não sabia-se por quê, né? Isso foi descoberto só mais no final. Mas o que aconteceu, né? Qual que foi esse desenvolvimento? Essa história ela começou, ela no meio ali da série ela ficou um pouco esquecida para depois ser jogada na nossa cara no final. Eu acho que as histórias poderiam ter sido melhores desenvolvidas e teve assuntos também que poderiam ter sido ou cortados ou reduzidos ou não precisava ser tão detalhado assim. Tinham situações, por exemplo, no escritório onde o Nut trabalha que eu acho que poderia ter sido muito mais destrinchado e reduzido ali na história. Uma outra história também interessante é que o Tofu, ele aparece, né, ele se mostra para os outros como um antigo rapaz que estudava na mesma escola do Nut. E aí tem toda uma questão de teorias, né, que falam que o Tofu veio com esse rosto, né, com essa personalidade, porque era um cara que o Tarn gostava muito, porque o ursinho foi dado do Tarn pro Nut. A gente descobre isso depois, dando spoiler, vai ter alguns spoilers aqui. Então a gente percebe tudo isso, né? O próprio autor do livro falou, né, que a questão de ser o cara que era amigo do Tarn e não ser o Tarn que virasse o ursinho, é porque o Tarn queria que o Nut tivesse uma lembrança boa, porque o Nut teve uma quedinha ali pelo Nang e não deu certo. O Nang era hétero, né? Não tinha como ser, e quem acabou tendo um relacionamento com o Nut
foi o Tarn. E aí é essa questão que se tem de que por que o Tofu veio naquela fisionomia, naquela cara. E eu acho que a grande chatice que nós tivemos aí do final foi justamente o encerramento, porque o Nut acaba ficando com o Tarn, né? O Tofu acaba morrendo por uma situação ali, ele acaba morrendo e volta a ser ursinho de pelúcia. Ficou meio confusa essa questão e tal, e ele volta pra casa do Nut, né? O Nut depois encontra novamente o ursinho de pelúcia e leva ele pra casa. E o Tarn consegue se recuperar, consegue tomar a sua vida normal e ele acaba ficando novamente com o Nut. E as pessoas ficaram assim, mas por que ele voltou? Por que o Nut não ficou com o Tofu? A ideia não era essa, né? Pelo que eu entendo ali da história, né? Pelo que eu entendo do desenvolvimento da história, o Tofu era pra ser uma questão pro Nut conseguir consertar as coisas do passado, para que ele resolvesse os problemas, e não que ele ficasse com o Tofu até o final. O Tofu é meio que um milagre, realmente ele é meio que um milagre, mas ele não seria a solução de todos os problemas. Ele seria uma parte daquilo, ele seria um momento onde o Nut ficaria feliz com isso, mas que ele não seria a solução. A solução seria o Nut viver o romance que ele tinha com o Tarn. E aí o Tarn recupera, volta e eles acabam ficando juntos no final. Meio que os três acabam ficando juntos, né? Porque como o Tofu voltou, né? Como o Nut encontrou novamente o ursinho de pelúcia, acaba por ficar dessa maneira. Mas é claro que os fãs não gostaram muito dessa situação, né? Teve muita gente que reclamou. O próprio ator que fez o Tofu, o Sarin, acabou fazendo um post até em inglês nas suas redes sociais, elogiando a série e tudo, e falando que por mais que as pessoas não tivessem gostado do final da série, era que justamente o Tofu era uma passagem, era um momento para que o Nut resolvesse as suas questões familiares e profissionais, mas que ele não ficaria com o Tofu no final, né? O Tofu uma hora iria realmente sumir. E é fantasioso o BL, tá, gente? Os móveis falam com o Tofu, pensamentos, o retorno das histórias, o Nut querendo fazer BL contando a sua história e depois ele conta essa história de envolvimento com o Tofu. No geral, assim, a história foi muito bem construída. Fantasiosa, mas muito bem construída. Mas o pessoal não gostou deste final. Tudo bem, né? Fazer o quê? Eu também achei que poderia ter sido um final diferente, mas analisando de que o Tofu é uma passagem, ele não é a solução dos problemas do Nut, eu entendo que o autor fez bem em acabar com o Tofu no final. Não precisava ter matado ele. E eu achei que a personagem da Jan, que é a tia chata e malvada ali do Nut, ela poderia ter tido um final diferente. Ela se livrou de tudo que ela fez. O mal ali, no caso da Diana, ela acabou se safando. É uma história muito boa, é bem interessante de assistir. Se você tem paciência para assistir 1h30 de episódios, ok. Se não, vai ser um pouquinho maçante da história. Mas é um BL assim que pode trazer um grande desenvolvimento de produções de história na Tailândia, principalmente por todo o contexto contado ali por eles. Dou uma nota 7 ali para a história, justamente por esses problemas que eu acho que poderiam ter sido resolvidos de uma outra maneira para dar certo na série. Mas no mais, The Miracle of Teddy Bear é uma grande produção do Canal 3, produção assim bem feita, bem estruturada em si, com várias localidades, e quem quiser assistir depois acompanha aí em algum fansub da internet que vocês vão achar. Você já assistiu a The Miracle of Teddy Bear? Se você assistiu, comenta aqui embaixo para eu saber, quero ler os comentários de vocês. Deixa o joinha se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.